Olá, meu nome é Arthur. Vou apresentar para vocês então um método de Monte Carlo do modelo de Easy em 2D sob orientação do professor Carlos. Essa minha apresentação então está montada numa introdução, na metodologia, nos resultados de discussão, na conclusão e no meu referencial bibliográfico. Bom, para começar, na física, uma de suas sub-áreas é a matéria condensada. Ela trata então das propriedades físicas dos materiais. Nela, o magnetismo é de grande importância, onde a gente estuda então esses materiais e as propriedades magnéticas que a gente pode encontrar neles, como os ordenamentos magnéticos, sendo eles diamagnético, paramagnético, ferro magnético, entre muitos outros. Bom, para tratar teoricamente essas transições de fase, a gente tem o modelo de Easy. O modelo de Easy, então, ele trata de uma transição ferromagnética paramagnética, dado por esse Hamiltoniano H, que é dado pela soma dos pares de sítios vizinhos em uma rede em duas dimensões. Bom, então para tratar o modelo de Ising, a gente utiliza da mecânica estatística, a gente tem a função de partição, que é a soma sobre todas as configurações acessíveis no nosso sistema. Com ela, então, é possível calcular a média de alguma variável termodinâmica de interesse. Então, para resolver a função de partição, a gente pode usar ou da força bruta, que é determinar todas as configurações possíveis do sistema, então assim determinar Z, ou por métodos aproximativos, como teoria de campo médio, ou por simulação de Monte Carlo, que é o propósito dessa apresentação. Bom, o método de Monte Carlo então consiste em sucessivas escolhas aleatórias de configuração para o sistema a fim de calcular essas médias. O modelo diz, então a gente pode calcular a suscetibilidade magnética e também o calor específico, dado por essas equações 4. Então, para fazer o cálculo dessas médias, a gente usa então da dinâmica de metrópoles. A dinâmica de metrópoles então consiste em iniciar com uma configuração inicial, depois a gente determina a sua energia, a gente define uma nova configuração aleatória, definimos sua energia, então a gente vê a variação da energia. Se essa variação for negativa, essa nova configuração é aceita. Caso a energia for maior que zero, mas o peso de acontecer essa transição for maior que uma variável aleatória entre 0 e 1, essa nova configuração é aceita. Caso contrário, simplesmente é desprezada. Bom, para implementar o método de Monte Carlo, eu utilizei então um código em Fortran. Esse seria o fluxograma do meu código, iniciando então com uma configuração inicial. A gente vai para o método de Monte Carlo. Dentro do passo então no método de Monte Carlo a gente tem a dinâmica de metrópole. Finalizando então o passo de Monte Carlo, a gente faz os cálculos das médias, como magnetização, energia e suscetibilidade e calor específico. Então assim podendo criar alguns gráficos. Aqui então tem os resultados do método de Monte Carlo. Para o modelo diz em 2D com L igual a 2, a gente tem a energia média por sítio no gráfico A. No gráfico B, então, a gente tem um calor específico por sítio. No gráfico C, a gente tem um módulo da magnetização média por sítio. E no gráfico D, então, a gente tem a suscetibilidade por sítio, todos em função da temperatura. Bom, para tratar então de forma exata o modelo de Ising em 2D com L igual a 2, a gente tem que encontrar as 16 configurações possíveis para esse sistema e determinar suas energias e as magnetizações de cada configuração. Aqui então a gente tem esse arranjo de spins que vai nos ajudar então a montar essas configurações e determinar essas quantidades. Aqui então seria então já a tabela com todas as configurações e as devidas energias e magnetizações possíveis. Com ela a gente forma então, ou cria ou constrói nossa função de partição Z, dada pela equação 5, e calcula então as médias. Comparando então esse cálculo exato com o cálculo de Monte Carlo, aqui a gente pode ver que os dados tanto de Monte Carlo batem exatamente com os dados exatos, né? Que então podemos notar que o método então, de Monte Carlo ele teve sucesso em descrever o modelo de Ising em 2D para L igual a 2. Com isso, a gente pode concluir que os prós do método de Monte Carlo então, é que a gente não precisa conhecer as configurações do nosso sistema, a gente não precisa então trabalhar com Z e a gente pode trabalhar então com sistemas maiores, eles maiores. Como o cálculo analítico, a gente tem que identificar todas as duas N configurações possíveis. Para N's muito grandes, a gente não consegue trabalhar exatamente, mas então o método de Monte Carlo propõe nos auxiliar nesse cálculo. Os contras, então, a gente não conhecer essas configurações, né, não determinar Z, que é a termodinâmica do nosso sistema. Para sistemas muito grandes, a gente não consegue utilizar o método de Monte Carlo em função do tempo computacional muito elevado. Essas são as referências que eu utilizei para construir esse trabalho. Agradecimento ao FPEL, ao CNPq e ao Grupo Teórico Computacional de Matéria Condensada, a qual eu participo. Muito obrigado.